Então, Conde, acho que a gente pode analisar esses primeiros, ainda nem 90 dias do governo, né, em duas dimensões. Numa dimensão instrumental, ou seja, na política de comunicação do governo, né, aquilo que vem sendo desenvolvido pela SECOM, e eu acho que nos últimos 15 dias a gente já pôde perceber uma melhora qualitativa na comunicação do governo, né? A SECOM essa semana, por exemplo, fez um conteúdinho para redes sociais em razão aí do escândalo das joias, muito interessante, né? Uns cards mostrando como que o passageiro, né, o turista que chega ao Brasil, precisa ou não declarar os bens adquiridos fora do país. Então, eu acho que a comunicação do governo já começa a mostrar uma nova postura, né, uma melhora de qualidade, também já iniciativas para desmentir desinformação sobre políticas públicas. Então, isso é uma coisa muito positiva para esse início do governo. E acho que a outra dimensão é a dimensão das políticas públicas e do debate regulatório sobre comunicação que o governo já começa a desenvolver no seu interior. E aí, Conde, assim, acho que primeiro é preciso reconhecer que a gente veio de pelo menos 6 anos, né, de um Estado que estava sistematicamente violando a liberdade de expressão, que estava boicotando qualquer tipo de debate regulatório sobre comunicação, e agora a gente tem um governo que é claramente comprometido com a defesa de direitos fundamentais como a liberdade de expressão e que quer enfrentar o debate da regulação da comunicação. O presidente Lula já manifestou isso em várias oportunidades, não apenas com relação às redes sociais, mas também com relação à necessidade de regular a comunicação social eletrônica, que está com uma regulação muito defasada há muitos anos. No entanto, a impressão que a gente tem neste primeiro momento é que o 8 de janeiro acabou, de alguma forma, acelerando e colocando um senso de urgência a determinados debates que precisam ser feitos com um pouco mais de cautela e com uma ampla participação social. E eu me refiro particularmente a manifestações, porque a gente não tem nada por escrito, né? Mas a iniciativas que têm como principal foco tentar enfrentar, combater discurso de ódio, desinformação, conteúdos que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Acho que a constituição desses grupos, você se referiu aí, né? Há um grupo nos direitos humanos, há outro na AGU, há ações interministeriais. Acho que tudo isso é muito importante. Acho que foram mobilizadas pessoas que têm condições de contribuir para esse debate, mas é preciso a gente compreender que as políticas públicas decorrentes desses grupos precisam passar por um ambiente de ampla participação social, porque o Brasil não possui histórico de regulação de conteúdo. Então, por mais que todos nós queiramos enfrentar desinformação, discurso de ódio, extremismo, na hora de você aplicar isso na prática, como caracteriza um conteúdo como extremista? Como caracteriza um conteúdo como desinformativo? Né? Há muitos tons de cinza, né, para usar a expressão, e é muita subjetividade, e o Brasil não tem experiência em regulação de conteúdo e não possui órgão regulador. Então, eu acho que é muito positivo, mas a gente talvez tenha que ter um pouco mais de calma e não deixar os acontecimentos horríveis do 8 de janeiro acelerarem processos que podem, né, trazer riscos, né, à liberdade de expressão.